Olá, galerinha, vamos aqui fazer mais uma videoaula, nosso canal Matematicano, falando sobre geometria analítica, distância entre pontos, tá? Essa vai ser videoaula 1 e vamos continuar dando sequência. O objetivo do nosso canal é resolver exercícios, tá? Então não vamos ficar aqui definindo fórmula e tal, falando sobre muita parte teórica, vamos mais para a prática mesmo, resolução de exercício. E hoje a gente trouxemos dois exemplos, né, sobre distância entre pontos, tá? Bom, o exercício é o seguinte, ele pede para calcular a distância entre os pontos A e B, com coordenadas A, 3 e 9, e B, menos 7 e 0. Bom, de início, né, devemos lembrar da forma de calcular a distância entre pontos. Existe mais de uma fórmula, né, mas vamos utilizar ela que é bem comum fazer uso dessa fórmula, tá? É a fórmula que eu vou usar aqui, a fórmula mais comum de se utilizar, que é a seguinte, desculpa. Vou chamar de D a distância entre A e B. D a distância entre A e B. E a fórmula é: distância entre A e B é dada pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, somado com yb menos ya também ao quadrado. Então, aqui está a fórmula para calcular a distância entre pontos. E vamos agora fazer a troca, né, de xa, xb, ya, yb, pelos seus respectivos valores, tá? Você deve lembrar a posição dos pontos nos pares ordenados, né? X vindo primeiro, y vindo como segundo. Fazendo a troca é só manipulação algébrica, né, para encontrarmos o resultado da distância A e B. Então, essa distância A e B, certo? Distância A e B é igual a raiz quadrada de... Bom, xa, a ordem não vai importar porque os dois são elevados ao quadrado, certo? Só que eu vou pegar aqui xa como, xb, aliás, como menos 7. O menos da fórmula e o xa como 3 elevado ao quadrado. Mais, vou pegar yb, vou chamar de 0, menos ya, que eu vou chamar de 9, elevado ao quadrado. E agora, resolver isso aí, tá? Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de... Bom, menos 7 menos 3 dá menos 10. Menos 10 ao quadrado, 100 positivo. Base negativa expoente par, resultado positivo. Mais 0, menos 9, menos 9. Menos 9 ao quadrado, vai dar 81. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a 100 mais 81, raiz de 181. Bom, raiz de 181. Tá aqui a resposta. Como 181 não tem raiz exata e também não dá para fatorar legal, então a gente pode parar por aí. Então, a distância entre os pontos A e B, de coordenadas 3 e 9, menos 7 e 0, é raiz quadrada de 181, tá? Bom, vamos à resolução aqui do segundo exemplo, tá? Resolver aqui o segundo exemplo. Os pontos de coordenadas P e Q, tá? Os pontos de coordenadas P e Q, com coordenada de P 0 e 0, coordenada de Q 8 e menos 6, o processo é o mesmo, tá? Não vou repetir a fórmula, é de forma análoga, então vou apenas substituir aqui. Então, a distância entre P e Q é dado pela raiz quadrada de xb, que eu vou considerar 8, menos xa, que eu vou considerar 0, ao quadrado, mais yb, que eu vou considerar menos 6, menos ya, que eu vou considerar o 0, também ao quadrado, tá? E agora aí é só manipulaçãozinha matemática, né? Só manipulação. Então, vamos lá. Resolvendo isso aí, nós temos
que a distância do ponto P até o ponto Q ser dada pela raiz quadrada de 8 menos 0 ao quadrado. Então, 8 menos 0 é 8. E 8 ao quadrado, 64. Mais menos 6 menos 0 ao quadrado dá menos 6. E menos 6 ao quadrado dá igual a 36. Então, a distância de P a Q é igual a raiz quadrada de 64 com 36, 100. Então, temos que a distância do ponto P ao ponto Q, né? Distância do ponto P ao ponto Q, raiz quadrada de 100, 10. Então, tá aqui a distância entre esses dois pontos. Então, cálculo simples de distância entre pontos, né? Basta aplicar na fórmula e saber XA, XB, YA, YB nas suas respectivas ordens e manipulações matemáticas básicas, tá? Se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe e deixe aí nos seus comentários a sua opinião, que é importante para continuarmos aqui melhorando nossas videoaulas.